Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz, e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber com muito carinho nosso irmão Anderson, que nos trará os ensinamentos dessa noite. Boa noite a todos. Que a luz do nosso Divino Mestre nos envolva mais uma vez essa noite. 2 de março de 2020. Século 21. O homem, ou melhor, o ser humano do nosso tempo, constrói naves que tentam desvendar as muitas moradas do reino de nosso Pai. Esse ser humano já foi capaz
de desvendar o genoma humano, aumentando cada vez mais a permanência do homem na sua jornada terrena. Já conseguiu desvendar a molécula atômica e manuseia a energia. E através das telecomunicações, estamos globalizados, sabendo de tudo em frações de segundo. Esse homem que é dirigido pela tecnologia, pela ciência, ainda não conseguiu, talvez, uma das coisas mais simples: olhar para dentro de si e trazer as respostas básicas de perguntas milenares. Quem é? Da onde vem? O que está fazendo aqui? Para onde vai? E como chegar lá? Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre tudo isso, pautado, obviamente, na nossa doutrina, dentro do aspecto filosófico, científico e religioso do que é a doutrina espírita. Relembrando os princípios da nossa doutrina. A crença em Deus, causa primeira de todas as coisas. A consciência da nossa imortalidade. Somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados, e ao terminar essa jornada terrena, retornaremos à nossa causalidade numa dimensão espiritual. 3. A justiça divina, que se realiza em nós através das reencarnações. 4. A mediunidade, o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. 5. A pluralidade dos mundos habitados. A Terra é apenas mais uma morada das muitas moradas do reino de nosso Pai. E 6. Ter em Jesus o modelo e guia a ser seguido. Resumindo, Deus, imortalidade, reencarnação, mediunidade e evolução através da prática dos ensinamentos de Jesus. Vamos falar um pouquinho de cada um desses princípios. O que é Deus? Alguém aqui dá uma definição? Por mais simples que seja. Gente. Essência divina. O que mais? Início de tudo. O que mais? Só mais uma, vai. Deus é o que será. João diz que Deus é amor. Alguém questiona isso? Não. Jesus, na sua grandeza, nos definiu Deus como Pai, potencializando em nós a necessidade de proteção, desse ser supremo que nos ampara diante das nossas adversidades. Talvez a mais perfeita das definições, porque o Criador é, em essência, o Pai de todos nós. E Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, obviamente através da resposta do Espírito Verdade, define Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, a hora que o Espírito Verdade, que é uma pleiade de mentores, que foi dirigida por Jesus, quando surgiu a codificação da nossa doutrina, define Deus como inteligência suprema, ele coloca o amor como um atributo da inteligência. Ou seja, a manifestação do amor na nossa caminhada redentora é um processo natural do aprimoramento da nossa capacidade intelectual. Quanto mais nos aproximamos da divindade, mais inteligentes estamos nos tornando. A inteligência não é apenas a capacidade de assimilação cognitiva, do conhecimento, da busca da compreensão de tudo que nos rodeia.
A inteligência é, em essência, a manifestação que todos nós diariamente realizamos no processo ascensional na direção do Pai, nos aproximando dele. Portanto, para que possamos nos considerarmos seres inteligentes, é necessário que a vivência do bem, que a vivência do amor, que a vivência solidária esteja presente em todos nós, nos nossos atos cotidianos. Somente assim estaremos compreendendo o que é a inteligência na definição trazida pelo Espírito Verdade. Tudo bem? Na compreensão da divindade? Perfeito. Segundo tópico, somos seres imortais. O que representa para nós a imortalidade? Todos nós, quando nascemos, temos uma única certeza na vida: um dia vamos desencarnar. Ok? E nós não sabemos quando. Portanto, nós vamos retornar à causalidade, que é a vida na erraticidade. E veja que termo interessante: erraticidade. Quem vive na erraticidade? Os que erram. Por isso que o termo chama erraticidade. Obviamente que existem muitas divisões da erraticidade. Desde a mais primitiva, onde existe quase que uma manifestação básica de instinto, uma brutalidade, né, dos sentimentos, até uma esfera anterior à esfera crística. Porque Jesus foi claro ao dizer que eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai são um, eles estão unidos na perfeição, que é a destinação de todos nós quando cumprirmos a nossa caminhada redentora e também retornarmos à fonte da vida. Então, erraticidade são as dimensões espirituais habitadas por todos aqueles que não estão encarnados. Esses irmãos que não estão encarnados, eles se vinculam pelo orbe terreno e pelo orbe de uma série de outras moradas do reino do nosso Pai. A classificação kardeciana dos mundos divide os mundos em primitivos, provas e expiações, regeneradores, bons e celestes. Nossa Terra está na condição de planeta de provas e expiações. Gente, é o segundo planeta na escala, definido como o local aonde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Nós não temos dúvidas disso, não é verdade? Basta olhar ao nosso redor que nós percebemos claramente como a malignidade ainda faz parte da vivência daqueles irmãos que habitam o planeta. Obviamente que, como o planeta encontra-se em processo evolutivo, se nós considerarmos a brutalidade dos homens no início da Terra, planeta de provas e expiações, para hoje, o processo da evolução da vivência dos sentimentos nobres vem acompanhando a nossa evolução. Mas ainda estamos longe da condição de nos considerarmos, né, espíritos com um grau de evolução mínima que nos possibilite estar num planeta mais evoluído. Ainda manifestamos dentro de nós instintos negativos, que precisam ser vigiados para que a gente possa cumprir a nossa missão dentro dessa jornada. 3. A consciência da justiça divina que se realiza através das reencarnações. Talvez seja esse o processo mais bonito que a nossa doutrina nos traz para a compreensão da nossa jornada evolutiva. Somos espíritos milenares. Desde que fomos criados pelo nosso Pai, e a Terra não é a nossa primeira morada, até hoje, nessa atual jornada terrena,
por quantas reencarnações nós já teremos passado? A gente sabe definir? Não. Isso é importante? Não. Gostaríamos de lembrar o que fomos? Sim, não, talvez. Vou contar uma passagem interessante. Uma vez, uma pessoa foi procurar o Chico. Tinha feito regressão. E descoberto que tinha sido mártir do cristianismo. Disse assim para o Chico: Chico, eu fiz uma regressão. Eu me vi sendo devorada por um leão lá no circo junto com os cristãos primitivos. O que você foi naquele momento, Chico? O Chico olhou para aquela senhora e disse assim: eu era a pulga do leão que te comeu. Não era nem o leão. Né? Ou seja, a consciência da humildade do Chico dava uma certeza só: quem foi mártir do cristianismo não pode estar na Terra, planeta de provas e expiações. Ok? Joana de Ângeles, nossa mentora, na sua encarnação como Joana de Cusa, foi mártir do cristianismo. Morreu queimada. Hoje é um espírito de escol que dirige mais de 300 casas espalhadas pelo globo. Óbvio que quem foi mártir do cristianismo não estaria aqui, dentro de uma jornada, num planeta de provas e expiações. Né? O processo da aquisição da maturidade espiritual vai fazendo com que nos tornemos melhores dentro das jornadas terrenas, pela compreensão da vivência do amor. Mas o tópico mais interessante nesse processo é justamente a consciência da evolução pautada nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz 27 capítulos maravilhosos que fala exatamente sobre ensinamentos de Jesus. O maior espírito que já habitou o planeta. Dentro da nossa doutrina, o diretor planetário da Terra, que procura nos trazer orientações. Que esteve entre nós nos mostrando, através da sua vivência, a conduta no caminho redentor, através da vivência solidária e fraterna, na mensagem mais simples: ama a teu próximo como a ti mesmo. Esse sentimento, essa manifestação de amor, ela é capaz de nos redimir de todas as nossas jornadas anteriores. Muitas vezes nós gostaríamos de saber o que fomos. E muitas vezes perguntamos sobre o porquê do véu do esquecimento do passado. Eu trabalho mediunicamente num grupo que tem como método de trabalho retornar às jornadas anteriores dos irmãos que são assistidos por nós. A gente mergulha no tempo. A gente volta e interage em frequências desarmônicas, procurando amenizar essas frequências para que elas não interfiram tanto na atual jornada. Eu posso dizer para vocês que eu não encontrei nenhum santo nos nossos tratamentos. Ou seja, retornar ao passado é estar diante de grandes adversidades, de grandes momentos, de vivências fracassadas de todos nós. E o que está no passado, se for por nós relembrado, vai trazer um processo de vivência desarmônica extremamente conflituosa com aqueles que caminham conosco. Todo o processo de harmonização de um grupo familiar está pautado exatamente dentro dessa consciência de prova e expiação num planeta como a Terra. O que são provas? São momentos que chegam até nós para que a gente demonstre maturidade. E o que são expiações? São situações de erros nossos do passado que são trazidos para que a gente possa fazer certo desta vez. Portanto,
Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, existem situações que nós vamos enfrentar que não necessariamente estão vinculadas aos nossos erros passados, mas que são provas para que a gente demonstre maturidade e evolução espiritual. Porque nós estamos num processo de transição planetária. A Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta regenerador. Esse processo, que muitas vezes é dito como se tivesse se iniciado ao redor de 1950, no contexto da grande caminhada evolutiva do planeta, começou verdadeiramente quando Jesus esteve entre nós. Quando Jesus ficou interno no Monte Hermon, no Líbano, fugindo da perseguição de Herodes, ele ficou dos 4 aos 8 anos ali no mosteiro. Obviamente que durante o dia era o menino Jesus, uma criança em processo de aprendizado. Durante a noite, quando o menino dormia, libertava-se o grande espírito crístico. E ali, junto com os essênios, também em processo sonambúlico, Jesus descia aos vales abismais, junto com esses irmãos, que tinham também uma grande elevação espiritual, para fazer o recolhimento de muitos irmãos que não poderiam mais continuar vivendo no orbe planetário. Tem um mentor que trabalha conosco nesse trabalho mediúnico, chamado Zek. Na verdade, o nome dele é Ezequias. Ele foi um essênio que esteve no Monte Hermon, no período em que Jesus ali estava. E certa vez ele nos contou que a função dele, nesses momentos em que Jesus descia com os essênios de um grau mais elevado aos vales abismais, era levar uma padiola que aqueles irmãos que estavam sendo resgatados, eles eram colocados nessa padiola e depois levados a uma condição dimensional onde eles podiam ser levados às instituições e serem socorridos. O tempo passa, Jesus desencarna, Zek, na sua missão como um terapeuta peregrino, visitava os vilarejos escondidos na Palestina. E certa vez ele estava passeando nesses trabalhos de socorro e viu ao longe uma casinha. E ele ia continuar quando uma voz muito forte disse a ele: se dirija àquela casinha. Ele, obedecendo a intuição, se dirigiu até a casinha. Quando ele entrou, ele se deparou com uma mulher que acabara de dar luz. Ele a auxiliou e quando ele pegou o bebê no colo, era um bebê deformado. Ele ficou tão apiedado daquele bebê, que ele apertou o bebê de encontro ao seu coração e orou ao mestre, e orou ao pai como nunca fizera, pedindo misericórdia para aquele bebê, para aquela mãe, dentro daquelas condições tão miseráveis que ali eles se encontravam. E ele orou com tanto fervor, que quando ele foi colocar de volta o bebê junto à mãe, o bebê estava perfeito. Então ele saiu para procurar auxílio, tanto para a mãe quanto para o bebê, e ouve uma voz dizendo: esse é um daqueles espíritos que você trouxe na sua padiola. Vê se você tem a capacidade de auxiliá-lo para que ele aproveite essa jornada da melhor maneira possível e não caia novamente nas tentações, o que irá fazer com que ele retorne ao estado primitivo. O grande processo da nossa evolução é exatamente nos libertarmos das amarras do nosso pretérito delituoso. Não importa saber o que fomos, importa ter a consciência daquilo que precisamos realizar para atingir o objetivo maior da nossa caminhada. Intuitivamente, nós trazemos no nosso perispírito todas essas experiências.
E elas se manifestam como reminiscências e tendências. E elas interagem conosco em determinadas situações, às vezes numa antipatia com uma pessoa, a gente nunca cruzou com aquela pessoa, e de repente aquela pessoa manifesta-se com um processo antagônico de frequência junto a nós. E nós não sabemos explicar o motivo. O inverso também acontece, às vezes uma super simpatia por uma pessoa que nós acabamos de conhecer. Tudo isso são reminiscências das nossas experiências passadas que manifestam-se através das vibrações. Mas o principal é a gente ter claramente a consciência de que o caminho evolutivo se dá através da vivência da mensagem de Jesus. O que irá nos redimir dos nossos erros. A maioria desses processos, como eu já disse, se dá no nosso núcleo familiar. Imagina se nós tivéssemos efetivamente a memória de todos os nossos erros junto àqueles irmãos que estão conosco. Gente, se a memória só dessa jornada já faz com que a gente se cobre o tempo todo, porque nós somos ruins de perdoar, não é verdade? Nós temos muita dificuldade em conviver com o erro alheio em relação a nós. Somos extremamente generosos com os nossos erros, os nossos deslizes. Mas em relação aos antagonismos e aos erros praticados contra nós, nós temos dificuldade. Imagina se nós tivéssemos uma memória espiritual que nos trouxesse a lembrança de todos os erros que praticamos e de todos os erros que fomos vítimas. Isso ia ser um processo absolutamente insano. Nós iríamos o tempo todo estar nos degladiando com essas pessoas, porque nós estaríamos o tempo todo cobrando pelos erros que fomos vítimas e sendo cobrados pelas nossas atitudes erradas também. O véu do esquecimento do passado traz essa oportunidade de recomeçar. Não do zero, porque na nossa memória espiritual nós temos essas reminiscências, mas dentro da aquisição da maturidade espiritual que já trazemos de muitas experiências. E todos nós, quando paramos para refletir, sabemos que hoje somos melhores do que éramos no passado. Sabemos o caminho a ser seguido. Compreendemos a grandeza do pensamento cósmico. Analisamos com muita facilidade a mensagem de Jesus quando estamos dispostos a vivenciá-la. O caminho é um só, independente de termos a memória. É fazer o que há de melhor em nós, nos sentimentos nobres que possuímos, procurando vigiar as nossas más tendências. E as nossas más tendências são demonstrações claras do nosso passado delituoso, que potencializa em nós ainda sentimentos inferiores. Nós temos uma escola de aprendizes do Evangelho aqui na nossa casa. Ela dura mais ou menos 3 anos e meio. A finalidade é o autoconhecimento, reforma interior. Refletir sobre o que somos e o que fazer para sermos melhores a cada dia. Eu brinco muito com os alunos, porque os alunos, assim como a maioria de nós, quando adentra o portão, deixa o lado sombrio do lado de fora. Aqui só entra o lado luz. O lado luz não precisa aprender nada, não é verdade? Afinal, ele já está iluminado. Nós precisamos é trabalhar o nosso lado sombra, né? As nossas negatividades. Porque são elas que efetivamente precisam ser modificadas na convivência com as pessoas que estão junto de nós. E ter a certeza de que estamos encarnados no lugar certo, com as pessoas que necessitam de nós e que nós necessitamos deles, dentro do potencial de amor que somos capazes de envolvê-los e de ser envolvidos por eles, para que a nossa jornada terrena se realize da melhor maneira possível. E quando às vezes estamos necessitados de amparo, só existe um caminho: a prece,
a oração verdadeira junto àquele Pai maravilhoso que Jesus, no Monte de Curum Hatim, nos apresentou como Pai, como eu já disse no início da nossa palestra. Pai que nos ampara, Pai que nos fortalece, Pai que nos redime, Pai que segura firme nas nossas mãos, para que a gente cumpra o nosso caminho redentor. Fomos por esse Pai criados puros e ignorantes, para através das reencarnações e da aquisição do conhecimento e da vivência do amor, retornarmos a Ele puros, porém com a consciência da vivência e do caminho correto, dentro da capacidade de praticarmos o bem. Um beijo no coração de todos. Pai querido, agradecemos imensamente por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos pelos ensinamentos, pelo amparo que recebemos, que possamos praticá-los no nosso dia a dia, que possamos dar o que há de melhor em nós, junto aos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, a todo próximo que encontrarmos no nosso dia a dia. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança, levando pelo menos um pouquinho de tanto que aqui recebemos nessa casa bendita. E que possamos estar aqui juntos novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.